Ao longo de sua jornada na Terra, Chico Xavier foi procurado por milhares de pessoas com as mais diversas dúvidas espirituais. Entre todas as perguntas que recebeu, uma se repetia constantemente, vinda de corações sinceros que buscavam orientação. Qual seria a melhor religião? Qual caminho deveria ser seguido para garantir a evolução espiritual e a proximidade com Deus? Essa questão, aparentemente simples, carregava em si toda a angústia humana de encontrar o caminho certo, de não errar na escolha mais importante da existência. E Chico, com sua humildade característica e seu sorriso acolhedor, sempre respondia de uma forma que surpreendia a muitos, especialmente aqueles que esperavam uma resposta definitiva que confirmasse suas próprias crenças. O Brasil é um país de dimensões continentais, não apenas geograficamente, mas também espiritualmente. Somos uma nação formada por múltiplas influências religiosas, um verdadeiro mosaico de fé que reflete a diversidade de nosso povo. Desde os primeiros momentos de nossa história, a religiosidade sempre esteve presente no coração do brasileiro, moldando valores, costumes e a própria identidade nacional. Quando olhamos para as ruas de nossas cidades, encontramos igrejas católicas centenárias ao lado de templos evangélicos modernos, centros espíritas funcionando discretamente em casas simples, terreiros de umbanda e candomblé preservando tradições ancestrais e pessoas de todas as crenças convivendo, cada uma à sua maneira, buscando a luz divina. Chico Xavier nasceu em uma família católica, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no ano de 1910. Desde pequeno, foi educado nos valores cristãos tradicionais, frequentando missas e rezando o terço com sua mãe. Mesmo depois de abraçar o espiritismo na juventude, jamais renegou suas raízes católicas. Pelo contrário, manteve durante toda a vida uma profunda reverência por todas as manifestações sinceras de fé. Ele compreendia que cada pessoa nasce em determinado contexto religioso por razões que vão além do acaso e que cada caminho espiritual tem seu papel na evolução da humanidade. Essa compreensão ampla e generosa era uma das características mais marcantes de Chico Xavier e explica por que pessoas de todas as religiões se sentiam acolhidas em sua presença. Quando alguém o procurava com a pergunta sobre qual seria a melhor religião, Chico não se apressava em dar uma resposta pronta. Ele ouvia atentamente, observava o coração de quem perguntava e muitas vezes respondia com outra pergunta, convidando a pessoa a refletir sobre suas verdadeiras intenções. Será que estamos buscando uma religião que nos desafie a ser melhores ou apenas uma que confirme nossos preconceitos? Queremos um caminho que nos tire da zona de conforto e nos leve ao exercício real da caridade? Ou preferimos rituais que nos façam sentir especiais sem exigir transformação interior? Essas questões, embora não fossem verbalizadas dessa forma direta, permeavam as conversas que Chico tinha com seus visitantes. O catolicismo romano sempre foi a religião majoritária no Brasil, presente desde o descobrimento e profundamente enraizada em nossa cultura. Aproximadamente 56,7% da população brasileira ainda se declara católica, mesmo com a diminuição observada nas últimas décadas. As igrejas católicas espalhadas por todo o território nacional são testemunhas silenciosas de séculos de fé, batismos, casamentos e funerais. Os ensinamentos católicos sobre amor ao próximo, perdão, caridade e humildade formaram gerações de brasileiros e estabeleceram as bases morais de nossa sociedade. Chico Xavier, mesmo sendo espírita, jamais falou uma palavra contra o catolicismo. Ele reconhecia que milhões de espíritos evoluíram e continuam evoluindo dentro dessa tradição religiosa, através da fé sincera e das obras de amor praticadas em nome de Cristo.
Nas últimas décadas, o Brasil testemunhou um crescimento expressivo das igrejas protestantes e evangélicas, que hoje representam cerca de 26,9% da população. Essas comunidades religiosas têm se destacado por enfatizar a transformação moral de seus fiéis, incentivando o abandono de vícios, a disciplina espiritual e a busca por uma vida correta diante de Deus. Muitas pessoas encontraram nessas igrejas um caminho de renovação, deixando para trás hábitos destrutivos e reconstruindo suas vidas sobre novos alicerces espirituais. Chico Xavier sempre ensinou que toda fé que ajuda alguém a sair do erro e praticar o bem está cumprindo uma função espiritual elevada, independentemente do nome da denominação religiosa. Ele via com alegria quando alguém se transformava para melhor, não importando em qual templo isso acontecesse. Um fenômeno interessante dos tempos atuais é o crescimento do grupo de pessoas que se declaram sem religião, representando aproximadamente 9,2% da população brasileira. Esse grupo é bastante heterogêneo, incluindo desde ateus convictos até pessoas profundamente espiritualizadas que simplesmente não se identificam com nenhuma instituição religiosa específica. Muitos se afastaram das religiões organizadas por terem vivenciado experiências negativas como hipocrisia, abuso de poder ou intolerância, mas nem por isso abandonaram os valores éticos e a busca por uma vida com propósito e significado. Chico Xavier compreendia perfeitamente essa situação e sempre afirmou que Deus não está preso a templos ou rótulos religiosos. Para ele, uma pessoa sem religião formal, mas que pratica o amor, a honestidade e a compaixão no dia a dia, está espiritualmente mais próxima dos ensinamentos de Jesus do que alguém que frequenta templos regularmente, mas não demonstra caridade em suas atitudes. O Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec no século XIX e que chegou ao Brasil no final daquele século, representa hoje cerca de 1,8% da população brasileira. Embora seja um número percentualmente pequeno, o impacto cultural do Espiritismo no Brasil é significativo, especialmente por meio da literatura e das obras assistenciais. A doutrina espírita propõe a reforma íntima, o estudo das leis que regem a reencarnação, a compreensão da responsabilidade espiritual de cada um e a prática da caridade silenciosa. Chico Xavier foi o maior divulgador do Espiritismo no Brasil, psicografando mais de 400 livros e atendendo milhões de pessoas ao longo de sua vida. No entanto, ele sempre alertou que o simples fato de alguém se declarar espírita não torna essa pessoa automaticamente melhor do que outras. Pelo contrário, ele enfatizava que quem conhece mais responde mais diante das leis divinas e que o conhecimento espírita só tem valor real quando se transforma em ação caridosa e transformação interior. As religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, representam aproximadamente 1,05% da população brasileira, segundo os dados oficiais, embora especialistas acreditem que o número real seja maior devido ao sincretismo religioso e ao preconceito que ainda leva muitas pessoas a não se declararem publicamente. Essas tradições sagradas, trazidas ao Brasil pelos africanos escravizados, resistiram a séculos de perseguição e preconceito, preservando ensinamentos profundos sobre respeito à ancestralidade, caridade espiritual, ligação com as forças da natureza e auxílio aos sofredores. Chico Xavier sempre tratou essas religiões com profundo respeito, reconhecendo que há espíritos de luz trabalhando no auxílio ao próximo em muitos terreiros, especialmente junto às comunidades mais humildes e marginalizadas. Ele jamais compactuou com o preconceito religioso e sempre defendeu que o verdadeiro critério para julgar qualquer prática espiritual é verificar se ela produz bons frutos,
Se transforma pessoas para melhor e se promove o amor e a caridade. Além dessas principais vertentes religiosas, o Brasil também abriga comunidades menores de outras tradições espirituais, como budistas, judeus, muçulmanos, seguidores de tradições indígenas e diversas outras expressões de fé. Cada uma dessas tradições contribui com sua sabedoria particular para o rico tecido espiritual de nossa nação. O budismo ensina a compaixão e a busca pela iluminação através do desapego e da meditação. O judaísmo preserva uma das mais antigas tradições monoteístas da humanidade, com seus ensinamentos éticos profundos. O islamismo cultiva a submissão a Deus e a fraternidade entre os fiéis. As tradições indígenas mantêm viva a conexão sagrada com a Mãe Terra e os espíritos ancestrais. Chico Xavier compreendia que Deus fala a cada povo conforme sua cultura e momento evolutivo, e que nenhum caminho sincero de elevação espiritual é ignorado pela espiritualidade maior. Mas então, diante dessa imensa diversidade religiosa, como Chico Xavier respondia quando lhe perguntavam qual seria a melhor religião do Brasil? A resposta dele desconcertava aqueles que esperavam que ele defendesse o espiritismo como superior às demais doutrinas. Chico não apontava para nenhuma religião específica como sendo a melhor. Ele não dizia que o catolicismo era superior ao protestantismo, nem que o espiritismo estava acima das religiões de matriz africana. Sua resposta ia muito além das denominações e dos rótulos que os seres humanos criaram para organizar suas experiências espirituais. Chico direcionava o olhar das pessoas para algo muito mais profundo e essencial. Para compreendermos verdadeiramente o que Chico Xavier ensinava sobre religiões, precisamos voltar nossa atenção para aquele que ele considerava o mestre por excelência, Jesus Cristo. Chico era, acima de tudo, um cristão no sentido mais puro e profundo da palavra. Toda a sua vida foi dedicada a seguir os exemplos e ensinamentos deixados por Jesus há 2000 anos. E quais são esses ensinamentos fundamentais? Jesus não veio à Terra para fundar uma religião organizada com rituais complexos e hierarquias rígidas. Ele veio trazer uma mensagem revolucionária de amor incondicional, perdão ilimitado e serviço ao próximo. Jesus resumiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus caminhava pela Galileia e pela Judeia, ele não perguntava às pessoas qual era a sua religião antes de curá-las ou ensiná-las. Ele não criou uma lista de doutrinas obrigatórias que precisavam ser aceitas para que alguém fosse considerado digno do reino de Deus. Jesus convivia com pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, leprosos e todos aqueles que eram rejeitados pela sociedade religiosa de sua época. Ele demonstrava, através de seus atos, que o que realmente importa é a transformação do coração, a prática efetiva do amor e da misericórdia. Quando lhe perguntaram qual era o maior mandamento, Jesus não indicou nenhum ritual específico, nenhuma cerimônia religiosa, nenhuma fórmula mágica. Ele simplesmente disse: ame a Deus e ame seu próximo. Chico Xavier absorveu profundamente essa essência cristã e a viveu de forma exemplar durante todos os seus 75 anos de missão pública. Ele atendia a todos sem distinção, fossem católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas ou até mesmo ateus. Jamais condicionou sua ajuda à conversão de alguém ao espiritismo. Pelo contrário, quando as pessoas manifestavam interesse em mudar de religião depois de conhecê-lo, ele frequentemente as aconselhava a permanecerem em suas próprias tradições, desde que ali encontrassem combustível para praticar o bem e crescer espiritualmente. Sua casa em Uberaba era um verdadeiro templo de fraternidade universal, onde todas as diferenças religiosas se dissolviam diante da caridade praticada sem ostentação. A melhor religião do Brasil
segundo Chico Xavier, não é aquela que possui o maior número de seguidores, nem aquela que construiu os templos mais bonitos, nem aquela que tem a doutrina mais sofisticada ou os rituais mais elaborados. A melhor religião é aquela que faz o homem melhor. É aquela que transforma orgulho em humildade, egoísmo em generosidade, indiferença em compaixão, ódio em amor. A melhor religião é aquela que tira o ser humano de sua zona de conforto e o coloca a serviço do próximo, especialmente daqueles que mais sofrem e mais precisam. É aquela que ensina a perdoar as ofensas, a não julgar os outros, a reconhecer as próprias falhas antes de apontar os erros alheios. Chico costumava repetir uma frase que sintetiza perfeitamente sua compreensão sobre o verdadeiro caminho espiritual: fora da caridade não há salvação. Essa afirmação, que ele baseava nos ensinamentos de Allan Kardec e, em última análise, nos próprios ensinamentos de Jesus, revela o núcleo essencial de toda a espiritualidade autêntica. Não basta frequentar templos, conhecer escrituras sagradas, participar de rituais ou declarar-se seguidor desta ou daquela doutrina. O que realmente conta, o que verdadeiramente eleva o espírito e aproxima a criatura do Criador, é a prática constante e desinteressada da caridade. Mas o que é caridade na visão de Chico Xavier? Não se trata apenas de dar dinheiro aos pobres ou distribuir cestas básicas, embora essas ações também sejam valiosas. A caridade, no seu sentido mais amplo, é toda a atitude de amor ao próximo. É ouvir com paciência alguém que precisa desabafar. É oferecer uma palavra de conforto a quem está sofrendo. É perdoar quem nos ofendeu. É ser gentil com aqueles que são rudes conosco. É não falar mal dos outros. É controlar nossos impulsos egoístas para considerar as necessidades alheias. É educar com amor. É trabalhar com dedicação e honestidade. É respeitar todas as formas de vida. É cuidar da natureza, é ser justo em todas as nossas relações. A caridade é, portanto, o amor em ação, manifestado de infinitas maneiras no cotidiano. Quando compreendemos isso, entendemos por que Chico Xavier não apontava uma religião específica como sendo a melhor. Qualquer religião que desperte nas pessoas esse desejo sincero de amar e servir ao próximo está cumprindo seu papel divino. Um católico que alimenta os famintos em nome de Jesus está no caminho certo. Um evangélico que visita os presos e oferece palavras de esperança está no caminho certo. Um espírita que estuda e se reforma interiormente, tornando-se mais paciente e compreensivo, está no caminho certo. Um praticante de Umbanda que realiza trabalhos espirituais para aliviar o sofrimento alheio está no caminho certo. Uma pessoa sem religião que trata todos com respeito e dignidade está no caminho certo. O que importa não é o rótulo, mas a essência da transformação interior e sua manifestação exterior através de atos de bondade. Chico também alertava sobre o perigo do fanatismo religioso, aquela atitude de acreditar que apenas a própria religião é verdadeira e que todos os demais estão condenados. O fanatismo é o oposto exato do amor que Jesus ensinou. Ele gera divisão, conflito, intolerância e sofrimento. Quantas guerras foram travadas, quantas pessoas foram mortas, quantas famílias foram separadas por causa do fanatismo religioso ao longo da história. Chico dizia que no mundo espiritual, quando desencarnamos e finalmente enxergamos a realidade sem os véus da matéria, não há divisões religiosas. Não existem bairros separados para católicos, evangélicos, espíritas ou budistas. O que existe são diferentes níveis de consciência, e os espíritos se agrupam naturalmente de acordo com suas afinidades morais e espirituais, independentemente de qual religião seguiram enquanto estavam encarnados. Imagine um católico devoto que frequentou a missa durante toda a vida, mas que foi intolerante, julgador
e duro com as pessoas. Imagine um espírita que conhecia toda a teoria da reencarnação e das leis espirituais, mas que era orgulhoso, vaidoso e indiferente ao sofrimento alheio. Esses indivíduos, apesar de terem pertencido a religiões diferentes na Terra, encontrar-se-ão em situações espirituais semelhantes após a morte, pois o que determina nossa condição no mundo espiritual não é a religião que professamos, mas o grau de amor que conseguimos desenvolver em nossos corações. Por outro lado, um católico caridoso e um espírita humilde poderão estar lado a lado em esferas mais elevadas, trabalhando juntos em projetos de auxílio a espíritos necessitados, unidos pela mesma sintonia de amor e serviço. Esse ensinamento de Chico Xavier é profundamente libertador e, ao mesmo tempo, extremamente desafiador. É libertador porque nos livra da angústia de ter que escolher a religião certa sob pena de condenação eterna. Mostra-nos que Deus é infinitamente mais amoroso e justo do que muitas doutrinas religiosas tentaram nos fazer acreditar. Deus não é um tirano caprichoso que condena alguém simplesmente por ter nascido em uma cultura diferente ou por ter seguido uma tradição religiosa diversa. O que Deus observa é o coração, as intenções, os esforços sinceros de cada um para ser melhor e fazer o bem. Mas esse ensinamento também é desafiador, porque nos retira a possibilidade de nos escondermos atrás de rótulos religiosos. Não basta declarar-se desta ou daquela religião. É preciso viver os princípios que essa religião ensina, especialmente os princípios universais de amor, respeito e caridade. Chico Xavier viveu esse ensinamento de forma tão plena que se tornou um exemplo vivo do que pregava. Ele doou todos os direitos autorais de seus mais de 400 livros psicografados para instituições de caridade. Viveu em casas simples, sempre emprestadas ou alugadas, sem jamais ter possuído bens materiais significativos. Trabalhou durante décadas como funcionário público para garantir seu próprio sustento, não querendo jamais ser sustentado pela mediunidade ou pelas instituições espíritas. Atendia gratuitamente a todos que o procuravam, dedicando suas noites a psicografar mensagens de consolação para milhares de famílias que haviam perdido entes queridos. Quando adoeceu gravemente várias vezes ao longo da vida, continuou trabalhando até onde suas forças permitiam, sempre preocupado em não decepcionar aqueles que confiavam nele. Mas talvez o aspecto mais impressionante do testemunho de Chico Xavier tenha sido sua absoluta humildade. Apesar de ser reconhecido como o maior médium do Brasil e um dos maiores de todos os tempos, ele jamais se colocou em posição de superioridade. Tratava a todos com a mesma cortesia e respeito, desde as autoridades até as pessoas mais simples. Quando recebia elogios, rapidamente os redirecionava para os espíritos que se comunicavam através dele ou para seus mentores espirituais. Nunca fundou uma religião própria, nunca quis ser adorado ou venerado, nunca cobrou um centavo por seus serviços mediúnicos. Essa humildade genuína é uma das maiores lições que ele nos deixou e um dos sinais mais claros de sua elevação espiritual. Ao refletirmos sobre a pergunta que deu origem a esta conversa, qual é a melhor religião do Brasil segundo Chico Xavier, chegamos à compreensão de que a resposta não está em nenhuma instituição religiosa específica, mas na transformação interior que qualquer caminho espiritual sincero pode proporcionar. A melhor religião é aquela que te aproxima dos ensinamentos de Jesus Cristo, que são universais e eternos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. É aquela que te ensina a perdoar em vez de guardar ressentimentos, a servir em vez de ser servido, a dar em vez de acumular, a incluir em vez de excluir, a compreender em vez de julgar.
Se você frequenta uma igreja católica e ali encontra inspiração para ser mais caridoso, mais perdoador, mais humilde e mais amoroso, então essa é a melhor religião para você neste momento. Se você congrega em uma igreja evangélica e ali encontra forças para vencer suas limitações, transformar seus vícios em virtudes e dedicar sua vida a fazer o bem, então essa é a melhor religião para você. Se você estuda o Espiritismo e isso te leva a uma reforma íntima profunda, desenvolvendo paciência, compreensão e dedicação ao serviço caridoso, então essa é a melhor religião para você. Se você participa de um terreiro de Umbanda e ali aprende a respeitar todas as formas de vida, a honrar seus ancestrais e a trabalhar em favor dos que sofrem, então essa é a melhor religião para você. O critério definitivo, portanto, não está na doutrina em si, mas no efeito que ela produz em sua vida. A religião que você pratica está te tornando uma pessoa melhor? Você está mais amoroso, mais compreensivo, mais paciente do que era há 1 ano, há 5 anos? Seus familiares e amigos percebem uma transformação positiva em você? Você tem praticado mais caridade, tanto a material quanto a moral? Tem sido menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso? Tem perdoado mais facilmente? Tem julgado menos os outros? Tem sido mais honesto em suas relações pessoais e profissionais? Essas são as perguntas fundamentais que cada um de nós precisa fazer a si mesmo, independentemente da religião que seguimos. Chico Xavier também nos ensinou que não devemos usar a religião como desculpa para nos sentirmos superiores aos outros. O conhecimento espiritual não é um troféu para ser exibido, mas uma responsabilidade a ser assumida. Quanto mais conhecemos sobre as leis divinas, mais somos cobrados em termos de coerência entre o que sabemos e o que praticamos. Por isso ele dizia que muitas vezes uma pessoa simples, analfabeta, que nunca leu um livro espiritual em toda a vida, mas que viveu com bondade e simplicidade, está espiritualmente muito mais avançada do que um estudioso que acumulou vastos conhecimentos teóricos, mas não os transformou em atitudes concretas de amor. No final das contas, quando deixarmos este mundo e retornarmos à pátria espiritual, não seremos perguntados sobre qual religião seguimos, quantas vezes fomos ao templo, quantas orações decoramos ou quantos livros sagrados lemos. Seremos questionados sobre o que fizemos com as oportunidades que tivemos de amar e servir. Como tratamos aqueles que dependiam de nós? Fomos justos e honestos? Ajudamos quem precisava? Perdoamos quem nos ofendeu? Controlamos nosso egoísmo e orgulho? Essas são as questões que realmente importam na contabilidade divina. E são essas questões que deveriam nortear nossa busca espiritual enquanto estamos aqui na Terra. Chico Xavier nos deixou um legado imenso, não apenas através dos livros que psicografou, mas principalmente através do exemplo de vida que nos ofereceu. Ele demonstrou que é possível viver os ensinamentos de Jesus em pleno século XX, em meio a todas as dificuldades e desafios da vida moderna. Mostrou que a santidade não está reservada apenas a pessoas excepcionais, que vivem isoladas em mosteiros, mas está ao alcance de qualquer um que sinceramente se dedique a praticar o bem e transformar-se interiormente. A vida de Chico foi uma resposta viva à pergunta sobre qual é a melhor religião. A melhor religião é aquela que se expressa através de uma vida dedicada ao amor, ao serviço e à caridade. Portanto, queridos irmãos e irmãs em caminhada espiritual, não percam tempo e energia discutindo sobre qual religião é superior ou verdadeira. Em vez disso, dediquem-se a viver da melhor forma possível os ensinamentos da tradição espiritual que escolheram seguir. Se ela te ensina o amor, pratique o amor. Se ela te ensina o perdão, perdoe. Se ela te ensina a caridade, seja caridoso. Se ela te ensina a humildade, seja humilde.
E, acima de tudo, respeite profundamente todas as outras tradições espirituais, reconhecendo que Deus é grande demais para caber em nossas pequenas caixinhas doutrinárias e que seu amor alcança todas as suas criaturas, independentemente do caminho que tenham escolhido para buscá-lo. No mundo espiritual, onde Chico Xavier agora continua seu trabalho de amor e serviço, não há placas indicando templos católicos, evangélicos, espíritas ou de qualquer outra denominação. O que há são espíritos em diferentes estágios de evolução, trabalhando juntos pelo progresso de todos, unidos pela única religião que realmente importa, a religião do amor. E esse amor não faz acepção de pessoas, não cria divisões, não promove disputas. Ele simplesmente une, cura, transforma e eleva todos aqueles que se abrem sinceramente para recebê-lo e praticá-lo. Que possamos todos, inspirados pelo exemplo luminoso de Chico Xavier, dedicar nossas vidas a essa única religião verdadeiramente universal. A religião do amor ao próximo, da caridade desinteressada e da busca constante por nos tornarmos seres humanos melhores. Porque no final, não importa qual foi nossa religião, importa apenas quem nós nos tornamos através dela.